Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na última e talvez na mais ambiciosa obra de Fyodor Dostoiévski. Mas olha, Os Irmãos Karamazov tá longe de ser só um romance, viu? Pensa nele mais como a cena de um crime filosófico, sabe? Um drama de família que acaba virando uma investigação gigantesca sobre as maiores questões da nossa vida. E tudo já começa com aquela pergunta que gruda na cabeça e não solta mais até o final. Porque, bem no meio de uma teia de paixão, fé, ressentimento, um assassinato acontece. Só que a resposta para essa pergunta, quem é o verdadeiro culpado, ela é muito, mas muito mais complicada do que a gente imagina. Então, para a gente entender esse crime, primeiro a gente precisa conhecer o palco onde tudo acontece, né? E que palco? A família Karamazov. Uma família, assim, tóxica, disfuncional, um lugar onde todo mundo, sem exceção, parece ter um bom motivo para odiar. E vamos conhecer a nossa vítima. Olha, Fyodor Karamazov não é nem de longe uma figura com quem a gente simpatiza. Muito pelo contrário. Ele é descrito como um cara egoísta, depravado, um pai completamente ausente cuja simples existência parece envenenar a vida dos filhos. E isso já deixa uma coisa bem clara desde o começo: praticamente todo mundo ao redor dele teria um motivo, e um motivo forte para querer ele morto. E o que é o estopim para essa tragédia toda? Um conflito assim explosivo. Pai e filho, o Fyodor e o Dmitri, disputando duas coisas: a herança da família e, pasmem, o amor da mesma mulher, a Grushenka. Pensa só, é uma mistura de dinheiro e paixão, uma combinação incendiária que já deixa tudo pronto para o que vem a seguir. Agora, vamos conhecer os principais suspeitos, que, claro, são também os protagonistas da história. E aqui está a genialidade do Dostoiévski. Ele constrói cada um dos 4 irmãos como se fosse um espelho, refletindo uma parte diferente da alma humana. Cada um deles é, na verdade, um mundo inteiro de ideias. De um lado, a gente tem o Dmitri, pura paixão, puro impulso. O motivo dele é o mais óbvio de todos. Do outro, o Ivan, o intelectual, o cara da razão, frio, cujo motivo é mais um desprezo filosófico. Aí vem o Alyosha, o da fé, o espiritual, que está ali no meio tentando apaziguar as coisas. E, por fim, o Smerdyakov, o provável filho ilegítimo, que é movido a puro ressentimento e a um niilismo que, olha, é perigoso. 4 irmãos, 4 mundos e 4 caminhos que poderiam levar ao mesmo crime. E é exatamente aqui que o livro deixa de ser só um mistério de assassinato e vira outra coisa muito maior. O assassinato do Fyodor vira, na verdade, um campo de batalha para a maior questão de todas, uma questão que, aliás, assombrou o próprio Dostoiévski a vida inteira. E esse conflito filosófico ganha vida num verdadeiro duelo intelectual entre 2 dos irmãos. De um lado, o Ivan, com sua razão afiada, seu ceticismo, ele questiona: como pode existir um Deus justo num mundo onde crianças inocentes sofrem? E do outro lado, o Alyosha, que é a personificação da fé, da busca por um sentido espiritual, mesmo no meio do caos total. E aqui a gente chega na ideia central e perigosíssima do Ivan Karamazov. Ele lança a bomba. Se Deus não existe, tudo é permitido. Pensa no peso disso. Se não existe Deus, se não existe alma imortal, então não existe moral, não existe certo e errado. Tudo, absolutamente tudo, seria permitido. E essa frase, essa ideia, se torna justificativa filosófica para o crime que está prestes a acontecer. O Ivan vai ainda mais fundo nesse ceticismo dele numa passagem que ficou famosíssima, uma parábola que ele conta para o Alyosha, conhecida como o Grande Inquisidor. Nessa história, o argumento dele é o seguinte: a humanidade, no fundo, não quer a liberdade de escolha. Na verdade, as pessoas preferem ter segurança, ter alguém que diga o que fazer. Elas trocam de bom grado a liberdade por pão e autoridade. É uma crítica, assim, devastadora à natureza humana. Bom, com todo esse debate filosófico na mesa, a gente volta para a noite do crime. A semente da teoria foi plantada. Agora, a gente vai ver essa teoria virar prática. E as consequências são simplesmente devastadoras. E então, acontece. Fyodor Karamazov é assassinado, de forma brutal. E como todo mundo já esperava, todas as evidências, todas as ameaças que ele fez, todo o comportamento impulsivo, tudo, absolutamente tudo aponta para um único culpado, o Dmitri. O julgamento vem e o resultado parece óbvio, inevitável.
A sociedade condena a paixão, o impulso, a desordem que o Dmitri representa. Ele é considerado culpado. Sentença: exílio na Sibéria. Para a justiça dos homens, o caso está encerrado. Fim de papo. Mas é aqui que vem a grande virada da história. Porque o verdadeiro assassino não foi o Dmitri. Foi o Smerdyakov. Foi ele quem ouviu a filosofia do Ivan, levou aquela ideia de que tudo é permitido até as últimas consequências e colocou em prática. O niilismo cheio de ressentimento virou ação. Isso leva a gente para uma das ideias mais profundas do livro, a de que a culpa não é de uma pessoa só. Ela é, na verdade, compartilhada. Pensa bem, o Ivan é culpado por ter tido a ideia. O Smerdyakov é culpado por ter executado a ação. E o Dmitri, mesmo sendo inocente do assassinato, de um jeito surpreendente, aceita o castigo. Ele aceita o sofrimento como um jeito de pagar por todos os seus próprios erros, por sua vida violenta e desregrada. No fim das contas, todos são responsáveis. Mas apesar de toda essa tragédia, de toda essa escuridão, essa culpa toda, o Dostoiévski não deixa a gente num beco sem saída, não. O final da história aponta para uma luz, sabe? Uma possibilidade de esperança, de redenção. E essa esperança vem através do Alyosha. Lá no finalzinho, ele reúne um grupo de meninos e passa uma lição poderosa. Ele mostra que o caminho para uma vida que faz sentido não está nessas grandes teorias filosóficas, não. Está nas coisas pequenas, do dia a dia. Está na memória boa que a gente guarda de quem a gente ama. Está na compaixão, em ajudar o outro, na força das relações que a gente constrói. E é assim que os irmãos Karamazov termina, deixando no ar essa pergunta imensa e poderosa. Não é mais só sobre quem matou o Fyodor, mas sim sobre a natureza da culpa, da fé, sobre o que é ser humano. A obra parece sugerir que talvez será lá no fundo do poço, quando se aceita o sofrimento, que a gente encontra uma chance para se transformar de verdade. Uma questão que, com certeza, continua ecoando muito, muito tempo depois que a gente vira a última página.